Há uns dias atrás, eu lembro que vários irmãos estavam com aquele desejo de termos aí uma vigília antes da CRV, e o Senhor começou a ministrar o meu coração que, na realidade, Ele desejava despertar em nosso coração que aquele mesmo afinco que nós temos para a vigília, aquele mesmo desejo que nós temos para a vigília, aquela mesma expectativa que nós temos em relação à vigília, é um desejo e um esforço que nós devemos ter também em relação aos nossos cultos de celebração, amém? Assim como quando está chegando uma vigília, você tem aquela expectativa, você tem aquela vontade, e você fica pensando, tomara que chegue logo a hora da vigília, para que nós possamos passar um bom tempo adorando, orando. Eu quero dizer para você que o Senhor nos convida a termos isso também em relação aos nossos cultos, amém? Que você seja aquela pessoa que tem uma expectativa no Senhor para o culto de celebração. Que você seja aquela pessoa que tem uma expectativa no Senhor, de que chegue o domingo e você tenha o encontro com o teu Deus, e que você ore, que você clame, que você busque da presença dEle, e Ele possa se manifestar sobre a sua vida, amém? E o Senhor me levou ao texto de Atos capítulo 1, Atos que na realidade é uma continuação do Evangelho segundo escreveu Lucas, Atos capítulo 1, eu vou ler aqui, inicialmente os versículos 1 e 2, na nova versão transformadora, onde diz assim: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que o fogo e o mover de Deus, eles são um lado, e o outro lado é o ensino da palavra, o estudo da palavra. E eu quero dizer para você que hoje é o dia do fim desse dualismo na sua cabeça. Ao contrário, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, talvez ele seja o livro que mais fala a respeito do Espírito Santo de Deus. Concorda comigo? Atos dos Apóstolos fala muito a respeito do Espírito Santo de Deus. Agora, a pessoa que escreveu, Lucas, talvez era inclinado ao ministério de mestre. Como assim? Se você olhar, o Evangelho de Lucas foi uma pesquisa profunda, praticamente um TCC que Lucas fez. Uma pesquisa acurada que ele fez para escrever Lucas e para escrever Atos. Ele era alguém realmente que desejava o título propriamente que as pessoas o dão, chamando ele de médico, a Bíblia trata assim. Na realidade pode ser médico, mas também pode ser no sentido de acadêmico, de estudioso, de doutor. Então, possivelmente era médico, mas há uma pequena porcentagem de chance de que talvez não era necessariamente um médico, mas alguém muito dedicado ao ensino, ao aprendizado. Então você tem aqui alguém profundamente dedicado a aprender e ensinar, cheio do fogo do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que as duas coisas são possíveis. Está aí uma prova, né? O Emer lá na cela do Alho, o Alho lá todo cheio do fogo, e o Emer com o notebook no meio da cela, estudando, e todo mundo pegando fogo junto, porque essas coisas se completam, essas coisas não se repelem, essas coisas, elas se juntam, amém, querido? Glória a Deus, aleluia. E Lucas escreve ou para um amigo, para falar sobre ele, ou fomentado, patrocinado por um amigo, não sabemos exatamente, que era o Teófilo, e Teófilo significa amigo de Deus. Tem algum amigo de Deus aqui? O Evangelho de Lucas e, na realidade, o livro de Atos, eles foram escritos para os amigos de Deus. Se você é amigo de Deus, Atos foi escrito para você. E diz ali o texto, que Jesus começou a fazer. E aqui a palavra usada lá no grego para começou, ela fala sobre ser o primeiro a fazer algo. Então, quando ele escreve o Evangelho de Lucas, ele diz, Teófilo, Lucas mostra coisas que Jesus foi pioneiro, coisas que Jesus começou a fazer. Também pode significar ser o líder principal. Então ele diz, Jesus começou a fazer. Diga para a pessoa do seu lado assim, Jesus começou a fazer. Jesus foi o primeiro a restaurar a vista de um cego. Eles acreditavam que somente Deus poderia fazer isso. E foi, né? E alguns conjecturam que quando Jesus vai lá e cura o olho do cego, alguns
conjecturam que na realidade ele não tinha nem o globo ocular e Jesus cria aquele globo ocular. Jesus foi o primeiro a curar um cego de nascença. Jesus foi o primeiro a andar sobre as águas. E Jesus foi o primeiro a ressuscitar o morto. Calma, 4 dias morto. Jesus foi o primeiro a ressuscitar alguém morto há 4 dias. Só que ele foi o primeiro, mas ele não foi o último. A palavra nos dá claramente esse entendimento que Jesus começou a fazer. Ele foi quem inaugurou todas essas coisas. Ele começou a fazer. Então, Lucas escreve o primeiro livro, o Evangelho de Lucas, para mostrar o que Jesus começou a fazer. Mas quando ele escreve Atos, Jesus já tinha voltado para o céu. Ou seja, Jesus começou. Mas nós temos o dever de continuar. Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus inaugurou um novo jeito de ser humano. Um jeito de ser humano ao máximo. E nós temos que dar continuidade ao jeito de Jesus, ao modus operandi de Jesus, ao jeito de Jesus viver. Aleluia. E diz que ele começou a fazer e a ensinar, porque grande parte de viver o Evangelho constitui em obedecer a Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Como você vai obedecer se você primeiro não conhecer? Você precisa conhecer a Bíblia na unção do Espírito Santo. E uma vez que você conhecer a palavra na unção do Espírito, você precisa começar a viver essa palavra. Amém? E diz que Jesus começou a fazer até que ele foi levado para o alto, foi levado para o céu, dependendo da sua versão. E quando o corpo de Jesus sobe ao céu, a igreja, corpo de Cristo, é feita na terra. Eu vou repetir para você. Quando o corpo de Jesus sobe ao céu, a igreja é feita o corpo de Cristo aqui na terra. Você pode dar glória a Deus por isso? E fala também o texto que nós lemos, que ele fez isso, que ele começou a fazer e ensinar, diz o texto da sua Bíblia, por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo. E eu vou ter que falar sobre isso de novo. Conforme Filipenses 2,7 e tantos outros versículos, eu digo para você que Jesus veio à terra na forma de homem. Jesus não operou milagres aqui na terra antes de receber o batismo no Espírito Santo. Mas uma vez que ele recebeu o batismo no Espírito Santo, que ele veio na forma de um ser humano, e que ele operou sinais e maravilhas, esse mesmo Jesus em João 14,12 nos diz: digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores, porque eu estou indo para junto do Pai. Glória a Deus! A pregação tem que ser interativa, meu querido. Eu trago para você aqui a palavra e você manifesta aí a sua fé. Eu leio aqui o versículo da palavra de Deus e você o recebe como palavra revelada aí no seu coração. Você dá o amém, você dá o glória a Deus e você já começa a se imaginar na segunda-feira colocando isso em prática. Então eu vou ler novamente para te dar essa oportunidade. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para junto do Pai. Glória a Deus. Perdão pela expressão, queridos, mas eu vou usar aqui uma expressão que vem lá dos games. E como faz muito tempo que eu não jogo e eu não entendo desses jogos modernos de hoje em dia, talvez nem quem é dos games vai entender, mas vamos lá. Jesus não desceu no modo God ativado. Que às vezes quando a gente ia jogar, tinha como você jogar do modo normal, ou seja, difícil, e tinha como você jogar podendo fazer qualquer coisa que quisesse no jogo. E quando Jesus desce na terra, ele entra como um ser humano normal, e ele passa a manifestar poder sobrenatural depois de receber o batismo do Espírito Santo. Então na adolescência eu jogava um jogo de futebol, mas não é desse que vocês estão pensando, mas não é mesmo. O dedinho treinado de fazer gol é do Marcelo, não é o meu. Não é desse tipo.
eu sentava na frente de um computador com o mouse na mão e jogava um jogo de estratégia. E se você quer saber se apareciam os jogadores, nunca, apareciam só números e letras. E eu administrava o time, eu era ali o gerente do time, quem jogou lembra como é que era, né? E eu era uma espécie de técnico e um pouco dono. E tinha basicamente 3 formas de jogar esse jogo. A primeira forma que tinha de jogar esse jogo era a forma normal, onde você iniciava o jogo, iniciava o campeonato, pegando um time da 4ª divisão, e você não tinha dinheiro, você não tinha bons jogadores, você não tinha bons estádios, você não tinha nada, e você tinha que se esforçar para ser um ótimo técnico da 4ª divisão, para quem sabe, talvez por um acaso, alguém da 3ª te contratasse para ser técnico de um time da 3ª divisão. A segunda forma, que eu depois fiquei um pouco mais malandro e aprendi, é que se eu pegasse 2 times, eu podia usar um time de laranja e um time de verdade, então eu vendia todos os jogadores do time laranja para mandar dinheiro para outro time, comprava os jogadores de forma superfaturada, e aí eu usava um time para beneficiar o outro. E aí eu acabava com o segundo time e ficava só com o primeiro, com dinheiro, e conseguia melhorar aos poucos. Foi então que alguém acabou com a minha brincadeira. Alguém me apresentou um tal de código, que colocava o tal do código lá, e eu entrava no modo God do jogo, e a partir daquele momento eu podia fazer qualquer coisa que eu quisesse. Então eu mudava a idade dos jogadores para 16 anos, todos eles. Mas a força dos jogadores eu colocava em 100. E colocava todos com estrela de craque. Assim eu tinha um time com todos os jogadores, com o máximo de força do jogo, com o máximo de estrelas, e eu colocava força máxima no meu time também. Então, em vez de eu começar na 4ª divisão, não vou falar qual time eu pegaria para não dar confusão aqui. Mas eu lembro alguns que eu pegava, até dessa cidade. Mas aí, em vez de eu fazer isso, eu começava com um time de Série A, ou eu pegava o time que eu torço e colocava ele como o melhor, ou então, não que ele precisasse, né, claro, mas eu colocava ele como o melhor, ou então eu pegava um time europeu já direto de técnico. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus, quando veio na Terra, ele pega o time da 4ª divisão lá do Acre, quer dizer, de Nazaré. Pega o time da 4ª divisão lá de Nazaré. E ele vai até a 1ª divisão e ele ganha o campeonato. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Ele pega os guris que tinham sido reprovados no vestibular. Ele pega os meninos que não tinham sido escolhidos para as altas escolas rabínicas. Ele pega rapazes que tinham temperamentos difíceis. Ele pega rapazes que tinham passado por traumas na sua vida. Ele pega pessoas com situações complexas. Ele pega jovens, bem jovenzinhos. Talvez Pedro fosse um dos mais velhos. Talvez Pedro tivesse ali algo na casa, sei lá, de uns 18, 20 anos. Os outros eram bem mais novos e Jesus pega aquela gurizada que não era bem famosa, ele morava numa cidade que não era famosa, ele morava num lugar, pessoas que talvez não tinham muita cultura, não tinham muito conhecimento, talvez o Mateus, o Judas tinham um pouquinho mais, mas ele pega essa galera e ele vai da 4ª divisão de Nazaré até a 1ª divisão do Reino de Deus. E com aquelas pessoas ele faz toda a transformação e ele mostra e ele diz, galera, eu não desci nesse jogo com o modo God ativado. Eu vim aqui mostrar que é possível ganhar o jogo do jeito que todo mundo joga. Que é possível ganhar o jogo do jeito que vocês jogam. Que é possível transformar o mundo do jeito que vocês são. Que é possível fazer a diferença sem precisar quebrar as regras. E ele começa, e ele vem em carne e osso, e ele vem com um de nós, mas um grande diferencial. Naquele dia em que Jesus é batizado nas águas, ele recebe algo. Ele recebe também o batismo no Espírito Santo. E agora, ele passa a ser o primeiro batizado no Espírito Santo, para nos mostrar o caminho que era necessário. Pastor, mas ele já não era Deus? Sim, ele era Deus, mas ele abriu mão disso, dos poderes divinos, não da divindade, mas abriu mão dos poderes inatos, para receber poderes ao ser batizado no Espírito Santo e dizer, é possível, vai dar certo, vocês também podem. E eu repito, ele disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, fará as mesmas obras que eu faço, e fará ainda outras maiores, porque eu vou para junto do Pai.
esse Jesus, ele era de carne e osso. A Bíblia diz, no texto que estamos lendo, no versículo 13 de Atos 1, que durante 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme lhe disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Jesus morre, Jesus ressuscita, e ele fica 40 dias por aqui ainda. Ele não volta direto lá para a eternidade, ele fica 40 dias aqui, já depois de ter ressuscitado. E se a igreja, e nesses 40 dias ele começa a nos anunciar sobre o reino de Deus, falar sobre o reino de Deus. E se a igreja é o corpo de Cristo, nós somos o mecanismo de manifestação do reino de Deus nessa terra, amém? Nós somos esse mecanismo de manifestação do reino de Deus. Jesus começa a falar do seu reino, e eu quero dizer para você que o reino de Deus, ele vai além da igreja. Como assim, pastor? Sim, o reino de Deus, ele vai além da igreja, porque você é o corpo de Cristo, você é a igreja de Jesus, mas nós manifestamos o reino de Deus, sabe aonde? Lá nas escolas onde vocês estudam, lá nas prefeituras onde vocês trabalham ou governam, lá nas empresas que vocês trabalham ou administram, lá nas casas que vocês cuidam, lá nas creches, lá nos restaurantes. Você é um emissário deste corpo de Cristo para manifestar o reino de Deus nos lugares onde você se envolve. Amém? Aleluia. Esse é o chamado da igreja de Jesus. É manifestar o reino de Deus mediante o poder do Espírito Santo através do fruto do Espírito. Acontece que até aqueles dias de Atos capítulo 1, ninguém, exceto Jesus, tinha recebido ainda o batismo do Espírito Santo. E observe que eles não eram chamados ainda de cristãos. Demorou para eles serem chamados de cristãos. Sabe por quê? Porque Cristo é o ungido, o Messias. E o que ele recebeu para que fosse admitido esse título? No seu batismo das águas, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ali ele é ungido. Acontece que só ele tinha recebido essa unção. Só ele tinha recebido este poder sobrenatural. É como se ele estivesse dizendo: eu sou o Cristo, mas daqui a pouco vocês vão ser os cristãos. Porque cristão é um mini Cristo, ou seja, um pequeno ungido. E a partir de Atos capítulo 2, outras pessoas foram ungidos pelo Espírito Santo. Quem são esses? Os cristãos. Logo, ser um cristão e receber o Espírito Santo sobre a sua vida, ao andar da caminhada, precisam se tornar sinônimos. Se nós fôssemos comparar o batismo do Espírito Santo com um carro, você com um carro, imagina você é um carro, o batismo no Espírito Santo não seria um item de conforto como o ar-condicionado. Se você fosse um carro, o batismo do Espírito Santo estaria mais para algo como o pneu. Como assim o pneu? Um carro sem pneu, só com a roda, ele até consegue se mover, dependendo do terreno que ele tiver, mas ele não viaja. Ele só se move daqui a ali. Se tiver no asfalto, até faísca vai sair da roda no asfalto e vai arrebentar tudo. Mas quando você coloca um pneu, ele é um item de segurança. Aí o carro pode viajar, ele pode andar. Sem o pneu, o motor pode roncar, pode ter saúde, pode ter combustível, pode estar forte, mas ele não avança com velocidade. Mas quando você coloca o pneu no carro, ele avança com velocidade. Por isso Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Ele diz: não comecem a igreja ainda, segura! Porque eu já dei para vocês a palavra, vocês estão com o motor aí. Vocês já se converteram, já foram transformados, vocês têm Deus como Pai, vocês já têm combustível aí. Mas se vocês acelerar esse carro, vai ficar soltando faísca que não vai sair do lugar. Calma, para começar a igreja, vocês precisam
receber poder do alto. Vamos botar pneu nesse carro e aí vocês vão arrancar com tudo. Quer avançar veloz na sua vida com fé? Receba o batismo no Espírito Santo. Receba, seja batizado no Espírito Santo. Se você não sabe o que é, você pode simplesmente entender que Jesus mandou a gente ser, e Jesus não quer coisa ruim pra gente, então você não precisa entender, você precisa lembrar que Jesus mandou. E se Jesus mandou, eu quero, e se eu quero, eu digo, Jesus, você mandou esse negócio de batismo com o Espírito Santo, então eu quero esse negócio. Ou você acha, a Bíblia diz, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais Pai Celestial lhes dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Um pouco antes disso ele fala, qual de vocês que é um pai, e o filho lhe pedir um ovo vai dar uma cobra, se pedir um peixe vai dar um escorpião? Não! Então, quando você pede o batismo do Espírito Santo, você está pedindo algo que Deus quer te dar. A tua vontade e a vontade de Deus, elas estão alinhadas. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, é certo que receberemos. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus do céu. Ser um cristão é ser um ungido. Glória a Deus. O João mergulhava as pessoas dentro da água. Mas Jesus diz, agora eu quero mergulhá-los dentro do Espírito. Como assim, pastor? Quem fez cursinho de batismo comigo sabe que batizar significa imergir. Cadê a galera que fez cursinho de batismo comigo? Imergir, submergir, mergulhar, não é? A palavra batismo, a tradução da palavra batismo é literalmente colocar debaixo da água. Amém? Colocar debaixo da água. Então, quando Jesus diz batizado no Espírito Santo, está dizendo colocado totalmente imerso, submerso no Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! A diferença é que quando você é batizado nas águas, você desce as águas em arrependimento. E quando você é batizado no Espírito, o Espírito Santo desce sobre você numa manifestação de humildade dele. Você desce as águas para arrependimento e ele desce sobre você para capacitação em poder. Aleluia! Mas batismo no Espírito Santo é literalmente isso. Jesus diz, o João falou, Jesus lembra a profecia de João, o submergidor, João o Batista. E ele diz, o João falou, lembra? Vocês acreditam no João? O João falou. O João falou que ele batizava quem estava arrependido nas águas. Então, se você não foi batizado nas águas ainda, pelo amor de Deus, seja batizado ainda esse ano em nome de Jesus, amém? Seja batizado nas águas. Ele disse, o João falou que vocês foram batizados nas águas, mas o João também disse que depois dele ia vir alguém, que sou eu, que ia mergulhar vocês dentro do Espírito Santo. Galera, não começa a igreja ainda, em Atos capítulo 1. Meus queridos discípulos, Jesus fala para eles, segura, esperem aqui. Primeiro sejam batizados no Espírito Santo. Depois, aí sim vocês vão. Aí sim vocês vão, mas agora segura. Segura. Nós somos chamados a ser mergulhados no Espírito Santo. Mergulhado, porque batismo não significa um pouquinho de água. Batismo significa mergulhar. Amém? Glória a Deus. E você sabe que logo depois, em Atos capítulo 2, eles foram batizados no Espírito Santo, eles oraram em línguas e todo aquele tendel lá aconteceu, a igreja cresceu e foram para cima. Já estavam com o pneu girando ali, né? Foram para cima. O batismo no Espírito Santo, por favor, me entenda, ele não é algo opcional, ele é algo necessário para nós. Ele é algo necessário. Porque enquanto nós não recebemos o batismo do Espírito Santo, estamos incompletos no potencial que Deus nos deu. Estamos incompletos no potencial que Ele nos deu. Ele nos deu essa possibilidade. Ele deseja que todo aquele que nasceu de novo seja batizado no Espírito Santo. Ele deseja derramar sobre você poder sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus! Não pense no batismo do Espírito Santo e nos dons como algo para os crentes especiais. O batismo no Espírito Santo é para quem nasceu de novo. Alguém aqui nasceu de novo? Aleluia. Se você nasceu de novo, se você nasceu da água, está na hora de nascer do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Ele é essencial. Você não precisa esperar estar perfeito para receber o batismo do Espírito Santo. Raciocina comigo. A Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Edifica a si mesmo. Se uma pessoa ainda está sendo edificada, ela já está completa?
Não. Logo, o dom de línguas não é para quem já está completo, é para quem precisa de edificação. Está esperando o que para buscar o batismo no Espírito Santo? Está esperando o que para buscar a manifestação da presença de Deus? Nós precisamos valorizar a pessoa do Espírito Santo e a sua obra. Foi assim que Jesus viveu. Amém? Glória a Deus. Nós estamos agora na hora do testemunho. Um pouco mais para frente, nós lemos ainda no Atos capítulo 1, a partir do versículo 6. Então os que estavam com Jesus perguntavam: Senhor, este é o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai determinou o tempo e a ocasião para que aconteça isso e não cabe a vocês. Mas, versículo 8. Vamos lá. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes. Aleluia! Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram atentamente olhando para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês voltará do mesmo modo como viram subir. Os discípulos estavam meio que achando ainda, pensando assim: bom, Jesus morreu, ressuscitou, já está uns 40 dias aqui com a gente na terra, ele ainda vai dar um golpe em Roma. Ah, vai. Antes a gente achou que não, porque, morreu, mas agora está 40 aqui, se não fosse dar um golpe em Roma, já tinha voltado para o céu. E eles: Ô Jesus, que hora vai ser que tu vai derrubar Roma e vai ser o reizão aqui da terra? E basicamente Jesus responde, ele faz um jogo de palavras com cronos e kairos, são formas de expressar tempo em grego, e Jesus fala para eles assim: galera, vocês estão preocupados com relógio e calendário, mas o que eu estou falando para vocês está muito acima disso. Eu estou falando para vocês do mundo espiritual, de coisas que virão. Mas, embora eles estivessem confusos, Jesus assegura uma coisa para eles: vocês estão confusos com esse negócio de relógio e calendário, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês vão receber poder. Vocês vão receber dunamis, vocês vão receber poder sobrenatural da parte de Deus. Meu Deus do céu, aleluia. E esse poder, ele vem para quê? Diz assim: poder para serem testemunhas. E eu vou precisar reforçar algumas coisas que eu tenho dito aqui para você. Ser testemunha. Ser testemunha significa muitas coisas. Vamos lá para algumas delas. Uma é que aquelas pessoas que elas não acreditam que o que Jesus fez e viveu é real, elas vão ver na sua vida que aquilo que Jesus fez e viveu é real. Ah, como que Jesus multiplicou pão? Você vai multiplicar pães e as pessoas vão ver que é verdade o que Jesus falou. Ah, como que Jesus curou um cego? Você vai orar por um cego, ele vai ser curado e as pessoas vão dizer: o que Jesus fez curando o cego é real. Ah, mas como que Jesus sabia o que eles pensavam? Deus vai revelar para você o que a pessoa está pensando. E assim eles vão dizer: isso que Jesus viveu é real. Amém? Amém? Tá meio fraco. Ah, ele tá bom, amém já, ou tá meio fraco ainda? Tá meio fraco ainda, né? Então vamos de novo. Eles vão olhar para você e através do poder de Deus que você vai manifestar, eles dirão: Jesus Cristo é real. Amém. Agora sim, agora tá valendo. Glória a Deus. Se você já está careca que nem eu, ou já manifesta alguns cabelinhos brancos, você lembra do Linha Direta. Quem é que lembra aí? Tem bastante gente que lembra aí. Não está nem com o cabelo branco e nem caiu. Tá bom? Está conservado, irmão? No Linha Direta ou outros programas do gênero, eles faziam a reconstituição da cena para mostrar como aconteceu aquele crime, aquela coisa ali. Você faz a reconstituição da vida de Jesus. Que as pessoas perguntam: como assim que Jesus conseguia amar os inimigos? Aí você ama o inimigo. Entendeu? Olha que bacana isso. Ah, mas como que Jesus conseguia perdoar aquele que tinha ofendido ele? Aí você perdoa a pessoa que te ofendeu. Ah, mas como é que é esse negócio que Jesus, ele
ele manifestava, andava sobre as águas, aí você anda sobre as águas. E eles vão dizer que isso é real. Pastor, mas esses milagres ainda existem? Eles existem, boa parte desses que eu citei eu já vi acontecendo. E você vai ver também, em nome de Jesus. Meu irmão, porque se for para ser igreja sem poder, isso nem dá para chamar de igreja. Igreja de Jesus manifesta o caráter de Jesus, sim, mas manifesta também o poder sobrenatural do Senhor Jesus. Amém? Isso é ser igreja. Igreja manifesta o reino de Deus. Agora, ser testemunha, porque a gente recebe poder para ser testemunha. Guarda isso. Receberão poder para ser testemunha. Literalmente, a palavra testemunha ali é mártir. Conhece a palavra mártir? Já ouviu essa palavra mártir? Conta para o coleguinha do lado que legal o significado da palavra mártir. Tá ligado? Mártir é alguém que está ali disposto a morrer por uma causa. Uau! E morrer por uma causa normalmente é desagradável e traz sofrimento. E Jesus diz, vocês vão receber poder para ser meus mártires. Ou mártires, sei lá como é que conjuga isso. Você vai receber poder. Marcelo, você vai receber poder para ser mártir. Amém. Amém. Agora, poder para ser mártir, eu acredito que diretamente está nos dizendo o seguinte: você vai receber poder de Deus. E esse poder de Deus vai ser tão grande na sua vida que você vai estar disposto a qualquer coisa pelo reino de Deus, se precisar até a morte. Para mim isso está dizendo que esse poder de Deus dentro de você gera em você uma resiliência, uma perseverança, que você não é mais a semente que caiu na beira do caminho, os pássaros comeram, você não é mais a que caiu no solo rochoso, que não tinha profundidade, que você não é mais a que caiu entre os espinhos e foram sufocados, mas que você agora, com esse poder, é um solo bom, onde o evangelho consegue colocar raízes, você gera folhas e frutos. E fruto que persevera. Me mostra que quando nós recebemos poder para ser testemunhas, é que nós não seremos cristãos fragilzinhos, que qualquer coisa, estão dando piti. Que qualquer coisa, eu vou desistir de ser crente. Para, meu irmão, porque você recebeu poder para ser mártir, se for preciso. Você recebeu poder para ser um crente indesviável. Inventei isso agora. Você recebeu poder para ser um cristão inabalável. Você recebeu poder. Vocês mais receberão poder quando descer o Espírito Santo para serem meus mártires, minhas testemunhas. Busque o batismo do Espírito Santo. Invista tempo na sua oração em línguas. Busque o dom de interpretação de línguas. Busque o dom de profecia. Ore pelos enfermos, busque o dom de cura, busque o dom de palavra de conhecimento, dom de palavra de sabedoria. Receba de Deus a revelação sobre a vida dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos, palavras de sabedoria para saber puxar assunto com eles. O poder de Deus se manifestará na sua vida e você fará a diferença até o fim. Caso isso custe a sua vida, ou se não custar igual, a gente se encontra lá em cima. Porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele nos deu exemplo. E quem recebe desse poder não joga a toalha. Quem recebe desse poder persevera até o fim. E o texto continua dizendo, até os confins da terra. E a forma como a frase está escrita ali, dá um entendimento de continuidade. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da tanto em questão de distância como em tempo, nós continuaríamos avançando. Estamos perto do fim. Jesus então fala tudo isso para aquela galera. Na finaleira, na hora de subir, ele diz, vocês precisam ficar em Jerusalém, vocês precisam receber poder do alto.
quando vocês receberem o batismo do Espírito Santo, aí sim vocês começam a evangelizar, e vocês continuam a evangelizar, e aí Jesus já começa a subir. E Jesus já começa a subir ali de cima do Monte das Oliveiras e se vai. E a galera fica lá. Passa mais um tempo, o que eles estão fazendo? E passa mais um tempo, o que eles estão fazendo? E aí eles não percebem, mas aparecem alguns anjos na volta deles. E eles estavam tão distraídos, e quando eles veem um anjo... Já pensou? Você está tranquilo ali olhando para cima? Oh! De onde que veio esse anjo? Diz assim: continuaram a olhar atentamente ao céu até que 2 homens vestidos de branco aparecem de repente no meio deles. E disseram: homens da Galileia, por que vocês estão ainda parados olhando para o céu? Gente, ele foi para vocês agora serem o corpo de Cristo na terra. Pedro, João, o que vocês estão parados aí olhando para cima? Agora é com vocês. Ele correu até aqui com o bastão na mão. E agora ele passou o bastão para vocês continuarem a corrida. Aleluia. O que vocês estão só olhando para cima? E é isso que Jesus ele pede para nós hoje. Nós olhamos para cima para pedir ajuda, nós olhamos para cima para pedir conforto, nós olhamos para cima para pedir poder do Espírito Santo, mas tem horas que ele diz: o que vocês estão só olhando para cima? O nosso vertical é muito importante, a nossa conexão com Deus, você está bem com Deus, você orar, você ler a Bíblia, você se fortalecer, mas você tem que usar essa força que você tem. E aí você olha para frente, olha para o lado, olha para os seus irmãos, coloca todo esse poder em ação. Agora que você já está fortinho, irmão, está na hora de trabalhar. Está na hora de botar todo esse poder que Deus te deu em ação e usar isso para alguma coisa, amém? Olha para a pessoa do seu lado e faça uma pergunta de anjo para essa pessoa. Com todo amor e carinho, faça uma pergunta que um anjo faria para ela. Olha para ela e diz assim: por que você está aí parado? Está na hora de você fazer algo para o reino de Deus. Sabe o que é legal? Que Deus está acima desse negócio de tempo. Então, enquanto Lucas escreve que Jesus subiu do Monte das Oliveiras, enquanto os anjos contam que do jeito que ele subiu ele ia descer, Zacarias já tinha dito lá em Zacarias 14:4 que Jesus ia descer em cima do Monte da Oliveira, que o Monte da Oliveira ia rachar em 2, ia surgir rio e coisa arada e tal ali. E aí, só que isso para nós foi dito antes, mas na execução vem depois. E os anjos dizem: da forma como vocês viram ele subir aí do monte, ele vai descer nesse mesmo monte aí um dia. Uau! Mas isso é para o nosso curso de escatologia, quando nós tivermos de novo. Fica aí pensando, irmão. O que você precisa? Primeiro, se você não nasceu de novo ainda, você precisa nascer de novo. E que nascer de novo é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Você precisa nascer de novo. Nasceu de novo? Você precisa do batismo do Espírito Santo. Amém? Você precisa ser cheio. Bota uns pneus nesse teu carro aí, meu irmão. Pensa, você está rodando sem pneu. Vamos botar um pneu aí nesse carro. E uma vez que você já nasceu de novo, uma vez que você já foi batizado no Espírito Santo, então não fica mais só parado olhando para cima. Vai lá, ô varão israelita. Vai lá para o cenáculo, vai lá para Jerusalém, vai lá para a Judéia, vai lá para Samaria, vai até os confins da terra. Porque quando Jesus sobe em corpo para o céu, a igreja é feita corpo de Cristo na terra para manifestar o reino de Deus. E para manifestar o reino de Deus, para reconstituir a vida de Cristo, tem que ser mediante o poder do Espírito Santo. Deus quer derramar um poder sobrenatural sobre a sua vida. E esse poder vai te capacitar, até, se necessário, você seja capaz de aguentar até morrer por Cristo. Esse poder vai vir sobre você
para que você não desista de Jesus por causa que é ano eleitoral, para que você não desista de Jesus por causa que perdeu o emprego, para que você não desista de Jesus por causa que o patrão é ruim ou o empregado é ruim, para que você não desista de Jesus porque a vozinha cansou do evangelho, para que você não desista de Jesus porque o amiguinho não veio mais, para que você não desista de Jesus porque achou a Bíblia dura demais. Você recebeu poder e agora você é chamado a viver o estilo de vida que Jesus inaugurou, o ser humano ao máximo. Jesus pegou o time da 4ª divisão da Galileia para mostrar que vidas podem ser transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Alguém deseja viver isso sobre a sua vida? Glória a Deus. Então, feche os teus olhos para que nada te distraia nessa noite e se coloque de pé. E nós queremos orar a Deus, e nós queremos invocar a pessoa, a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Você vai fechar os olhos para que você não se distraia, e você vai agora ficar de pé para que não fique sonolento.